falar sobre o Eduardo Bolsonaro como presidente, que é um assunto que você quer abordar, Orlando. E aí, Bananinha será o nosso presidente do Brasil? Presidenciável de direita? Eu... Little Little Banana. Banana? Little Banana? Olha, essa escolha me parece muito estranha, em certo sentido, e eu acho que vale a pena até trazer a outra alternativa, né? Que a gente estava conversando antes de O entrar aqui, suicídio. o suicídio. Acho que esse é um ponto interessante. De um lado, você tem o suicídio, que seria esse plano B, que vamos falar aqui já já. E você tem com o Eduardo Bolsonaro um grito de desespero. O que aconteceu esse ano? Acho que vale a pena falar. Tem a Valete? Ah, não tem aqui a Valete agora, do Não, Bobson. a gente tem que ter alguma valete, a gente tem que ter É, aqui, né? o Pira? Ali em cima tá a Valete do Bobson, por favor? Pega duas valetes pra gente fazer propaganda. Isso. Porque na Valete do Bobson tem Mais um. uma coisa que não foi feita adequadamente, é impressionante. É lamentável. Eu não vou ocupar a produção. Venha. Essa do Bobson tem. A do Bobson? Do Pablo Massal. Tem um texto aí na do Você vai receber 3, não. São duas, né? Eu não posso São falar. duas, mas aí se quiser uma aí. Se entrar 20, a gente manda 3. Não, não posso fazer isso, né? Pode. Não, não. Se entrar 20, manda 3 valetes. Não pode não criar essa propaganda? Ah, Eu- não. eu- Tem umas contagens É, aqui, eu não umas tenho coragem de contabilidades, fazer né? isso. Sei lá. Daqui a pouco eu sou demitido por conta de uma Valete. Mas. Mas diga. Essa aqui, nossa, fui derrubando tudo. Me dê isso aqui. Peço desculpas, eu estou atrapalhado aqui. Olha lá. Tem esse texto aqui, Crepúsculo de um Ídolo. Que é, não sei se a outra câmera pegaria, tá? Muito obrigado. Crepúsculo de um Ídolo é um texto que eu escrevi sobre a fragmentação da direita, que é o embate entre Pablo Marçal e Jair Bolsonaro. Isso aqui foi no auge do embate entre eles. E tem uma parte que eu falo que é basicamente assim. Qual é o grande ponto e a grande diferença do que aconteceu esse ano para outros embates que houve, né, na direita? A diferença é que esse ano você tem o Jair Bolsonaro, que era uma grande massa, como se fosse um sol, era um rei sol, onde tudo orbitava em torno dele. O Pablo Marçal, ele desagregou massa desse rei sol. Se você perde massa, você perde também o quê? O seu campo gravitacional. Menos coisas irão orbitar ao seu redor, porque com menos peso você não vai fazer esse sentido. Ok, Stephen Hawking, onde você Vai quer ser- chegar? Qual é o ponto aqui? Houve esse movimento desagregador em torno do Bolsonaro. Ele perdeu massa. E eles perceberam que existe vida para além do Bolsonaro. O grito de desespero que há no Bananinha, na escolha do Bananinha, é que se abrir espaço para um Tarcísio, né? Se abre espaço para um Tarcísio da vida, a vida pós-Bolsonaro inicia. Se inicia uma vida pós-Bolsonaro. Você vai ter um presidente da República, e aí, depois que você senta na cadeira, a cadeira é sua. A cadeira seria dele. Não seria uma cadeira. O Tarcísio não seria, nesse sentido, um totem do Jair. Ele seria o presidente da República. Então ele pensa, como grito de desespero, olha, não pode tirar o nome Bolsonaro dessa disputa. Ele sendo impossibilitado, o Dudu seria quem? O voto ideológico. Ele é o personagem ideológico da cadeia Bolsonaro. Só que tem o plano B, que seria Flávio. O Flávio, como plano B, é o oposto a isso. Ele seria a saída Ricardo Nunes dentro da própria família. É o cara de centrão, agregador, que conversa com todo mundo ali. E qual deve ser o pensamento do bolsonarismo? O voto ideológico vai conosco. A gente arrasta o voto ideológico. E o Flávio consegue ainda agregar esse voto mais ao centro, junto com deputados, senadores. Vai conseguir fazer uma agregação de centro-direita, né? Só que a divisão acho que fica muito bem assim, com o grito de desespero versus o suicídio. Agora, eu vou dizer uma coisa que talvez soe polêmica para os nossos espectadores. Hoje, eu acho que a chance do Tarcísio ser presidente ou presidenciável em 2026 é muito próxima de zero. Sim, concordo. Já Infelizmente. meti a frase categórica. Não vai! Porque que eu, sinceramente, não acho que vai. E, sinceramente, eu acho que o Tarcísio está muito prejudicado
em termos, digamos assim, estruturais da posição política dele, ele nunca esteve tão mal. Isso eu estou sabendo até de alguns bastidores a respeito e tal. O que acontece? Primeiro ponto. Bolsonaro vai continuar com o discurso, com a narrativa de que ele é o candidato da direita até as vésperas da eleição. As razões pelas quais ele faz isso são duas. A primeira é que ele viu isso acontecer com o próprio presidente Lula. Lula este que continuou ali a alimentar as esperanças de que, porventura, ele fosse o candidato, até muito próximo do Haddad assumir isso aí, em 2018, era basicamente o Lula, e o Lula já estava preso. Ele estava numa condição muito mais precária do que a condição do Bolsonaro, que não está preso, mas apenas inelegível. Então esse é o primeiro ponto. A segunda razão pela qual ele faz isso é que não é concebível à família Bolsonaro que o poder saia do seu núcleo familiar. Eles são familistas no mais alto grau. Está completamente arraigada a ideia no clã Bolsonaro que somente eles, como presidente, são capazes de se proteger devidamente e que eles precisam manter o poder entre eles e que eles precisam manter a força da direita com eles. Eu acredito que o Bolsonaro tenha bastante temor, que caso ele se torne uma figura episódica e marginal na história da política brasileira, ele seja finalmente trucidado pelos seus inimigos vingativos. Nada impede que, se Bolsonaro perder toda a autoridade que ele tem sobre um campo político que é hoje imenso, que é a direita brasileira, ele seja trucidado ex post facto, ele seja prejudicado e perseguido ex post facto. Há uma sede de vingança muito grande por parte da esquerda de prejudicar o Bolsonaro. A gente não pode se esquecer do quão simbólico é a ideia de punir aquele que quase deu um golpe de Estado, aquele que significou para a esquerda o coisa ruim, o não nomeado, o inominável. O bolso. Uma figura quase um Voldemort, um Sauron do imaginário, um tanto quanto pueril que a esquerda brasileira caiu. Então essas duas razões me levam a crer que ele não vai, Bolsonaro, não vai abrir o espaço para qualquer outra figura sem ser o Tarcísio. Terceira razão pela qual eu acho que o Tarcísio não vai. Tarcísio movimentou todo o seu prestígio, toda a máquina na última eleição municipal, que agora aconteceu, e que teve como resultado uma vitória do Ricardo Nunes, com folga sobre o Guilherme Boulos, porém teve como resultado um primeiro turno muito apertado. Sim. Então isso mostra que a força da máquina em São Paulo, com o cara sendo prefeito, com o Tarcísio junto, com o Tarcísio fazendo propaganda, com o Tarcísio atacando o Marçal, não foi suficiente para ele conseguir manter o candidato dele com folga. E isso é um sinal de fraqueza. Todos os atores enxergam isso, as pessoas começam a fazer as seguintes contas. Ora, se o governador de São Paulo não conseguiu fazer isso, então a máquina na mão dele não está tão poderosa assim. Fenômenos como Pablo Marçal ainda conseguem agitar as águas e logo não é bem desse jeito. Essa é a terceira razão. Quarta razão, eu estou empilhando assim, razões pelas quais eu acho que o Tarcísio não vai. Quarta razão. A quarta razão saiu pesquisa recente. Se você conseguir, Pirajá, se você não estiver aí vendo qualquer coisa inútil no seu celular, bote uma pesquisa que saiu do Tarcísio Marçal, com o Tarcísio menos voto para presidente do que o Marçal. Sim. Saiu que era basicamente as intenções de voto para presidenciais possíveis. Jair Bolsonaro, bem na frente, e depois, eu acho que foi Pablo Marçal, e depois Tarcísio. Então, assim, isso já é um péssimo sinal. O Marçal falou em off-topic, ou seja, para bastidores que a gente conhece, e vocês estão aqui sabendo de bastidores. Vou falar bastidores agora. Então, entre no clube para vocês saberem mais de bastidores lá dentro do clube. Mas um bastidor para vocês, não sei se vocês viram isso no clube. O Marçal falou que o interesse dele é ser presidente. Ele disse, numa conversa, enfim, com uma grande figura da política brasileira, que eu não posso dizer quem é, mas que nos confidenciou isso, que sim, o Marçal quer ser presidente, que o objetivo principal dele não era sair a candidatura para prefeito, que isso apenas foi um step, foi apenas um passo que ele deu rumo à presidência. Ele não quer ser administrador de uma cidade, enfim, ele é um cara megalomaníaco, talvez ele ache que isso é pouco para ele, sim, e ele quer ser o presidente. Ou seja, este cara ainda está no páreo. O que dá o seguinte cenário para a eleição de 2026. O cenário é
Um Bolsonaro que arrasta a possibilidade de ser candidato até perto. Um Tarcísio que não aparece pontuando nem sequer na segunda posição. Um Marçal que vem para presidente com a força do seu marketing e tudo mais. E um Tarcísio que sairia de uma eleição mais ou menos certa, que seria a reeleição do governo de São Paulo, para uma eleição altamente divisiva, muito sangrenta, muito difícil, enfrentando várias figuras poderosas e sendo simultaneamente, senhores, atacado pelo bolsonarismo e pelo marçalismo. O Tarcísio, que foi atacado pelo marçalismo muito e que sentiu muito o ataque durante a campanha do Ricardo Nunes, foi atacado pelo marçalismo somente indiretamente, porque ele foi atacado via Nunes. Agora não, ele seria atacado diretamente pelo marçalismo, diretamente pelo bolsonarismo, perdendo uma eleição quase certa a governador de São Paulo. Eu acho que isso não vai acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é irracional esse cara tomar essa atitude. Então, o que eu imagino que vai acontecer? Ele vai para a reeleição do governo de São Paulo, ele vai fazer... Porque o Bolsonaro não está muito feliz com ele. Um detalhe, não está muito feliz com o Tarcísio. Ele vai fazer um beijamão no Bolsonaro, como tem feito, mas ele vai fazer mais. E vai tentar ser o grande candidato da direita para a reeleição do governo de São Paulo. E é isso. E o que nos resta em nível nacional é rezar um pouco, né? E esperar que o Bisotto tenha uma outra interpretação dos fatos, porque se ele tiver outra interpretação dos fatos, ele está certo e eu estou errado. Sim. Em que você vai dar um calote nele. Não, mas aí eu não vou mais... Não vai apostar, né? Não, aí eu não aposto. Eu já entendi. Duas coisas eu não posso apostar, isso com o Bisotto e umas coisas com a Amanda também, que não dá. Tem uma... Bom, tem um ponto aí que você tocou, que é o seguinte. Foram 3 grandes máquinas mobilizadas a favor do Ricardo Nunes, porque foi a máquina municipal, estadual e o próprio Bolsonaro. Imagem Bolsonaro, ainda que ele não tenha entrado de cabeça, a imagem dele foi utilizada para isso. E no final das contas, né, eu até brinquei falando que existe o Teorema de Andreasa. Teorema de Andreasa. O que seria o Teorema de Andreasa? Em 2018, o Andreasa ele dizia o seguinte, olha, o Bolsonaro... Eu adoro o Carlos Andreasa, grande analista político. Sempre é bom fazer esse disclaimer para não acharem que é uma farpa, coisa do tipo. Adoro. Em 2018 ele fez o seguinte. O Bolsonaro estava acendendo e ele falou, bom, isso aqui é fogo de palha, daqui a pouco a máquina chega, ele esmaga e joga pro lado. Essa conversa. A máquina chegou e a máquina que foi esmagada jogada de lado. Esse ano novamente falaram isso. Olha, o Pablo não vai durar nada, não vai chegar longe e a máquina vai afastá-lo. O que fez a diferença não foi a máquina a favor do Ricardo Nunes. A diferença que teve diminuta de 50 mil votos em relação a Pablo Marçal faz parte da imagem de Jair Bolsonaro, que conseguiu fazer com que o voto ideológico não fosse 100% para o Pablo Marçal. Sim. Conseguiu segurar e conter certa sangria. A contenção dessa sangria é que fez o Ricardo Nunes ir ao segundo turno. Eu concordo. Então não foi a máquina que levou o Ricardo Nunes ao segundo turno. Foi apenas o uso de uma imagem, e perceba, uma imagem de uma pessoa que nem entrou de cabeça na jogada. É exatamente isso. Não, tem umas pessoas que estão dando risada, né? A galera também às vezes é meio bobo isso aqui, né? Não foi não, isso aqui. Olha só, não é que a máquina não contou pra nada, evidentemente. Ah, chegou o cara é franco atirador. Veja, havia toda a máquina que estava funcionando plenamente. E houve um plus, um a mais, que foi a presença do Bolsonaro fazendo isso que você falou. Isso. Estancando uma parte da sangria e desviando algo do voto ideológico para o Ricardo Nunes. Como a diferença entre o Nunes e o Marçal foi muito ínfima, se não tivesse esse plus, a máquina ia, mas a máquina ia perder. Sim. Não iria perder, evidentemente, como a máquina perdeu em 2018. Sim. Que foi uma derrota ominosa. O cara perdeu com 4 e poucos por cento. Até porque por um mas motivo. Perderia. Até por um motivo. Eu até escrevo sobre isso. Qual o motivo? O Jair Bolsonaro, a natureza daquele movimento Bolsonaro em 2018 era um movimento agregador, onde basicamente toda a direita fez isso aqui, em torno dele. Exatamente. O Pablo Marçal era um movimento de desagregação. É um movimento diferente. Se um era de agregar, o outro é um movimento de desagregar. E aí é por isso que eu até coloco no texto, isso coloquei até uma análise
que se mostrou verdadeira, que assim, eu falei, o Pablo Marçal provavelmente não será a pessoa que irá herdar o espólio final do seu movimento desagregador. Pode ser outro. Pode ser outro. Pode ser ele ou pode ser outro. Porque o Pablo Marçal não é uma figura que vai conseguir ser também esse rei sol futuro. Mas qual foi a importância dele nesse processo? Desagregar do próprio Jair. Só que quem levou ao segundo turno foi o próprio Jair, quando ele conseguiu a imagem dele estancar essa sangria. A máquina, mais uma vez, não teve a força que achavam que fosse ter. A gente tem que lembrar, havia uma expectativa, e isso durante 2, 3 semanas anterior à eleição, os treques internos davam o Nunes com 29%, 30%, o Pablo com 16%. No final, todo mundo foi um lado no outro. Me dê uma pausa. Vê, Pirajá, se tem algum corte da entrevista do Jordan Peterson com o Bananinha. Se tem algum corte legal pra gente reagir. Nossa, eu vi a entrevista toda. Mas sim, mas a gente não vai reagir pra entrevista toda. Ah, aí você quer do quê? Não, se você souber exatamente onde tá, alguma coisa, um highlight da entrevista, uma parte interessante. Mas, enfim, voltemos. Desenvolva. Eu tava onde mesmo? Eu tava falando do corte, do Rei Sol. Sim. Ele conseguiu fazer esse movimento de... Foi uma sangria que aconteceu, ele conseguiu estancar. E aí a máquina, no final das contas, ela não foi tão forte assim. E o próprio Tarcísio foi quem saiu mais ferido nessa briga. Saiu muito ferido. Muito ferido. Ele saiu muito ferido. E o pior de tudo, a gente está em um momento que é difícil você falar o seguinte. Há possibilidade de fazer certas concessões para com o STF? Se a gente for discutir isso de forma pública, a gente vai precisar compor com eles. Né? Se a gente chegasse numa conclusão dessa, olha... Não, a direita ia simplesmente crucificar quem estivesse falando isso. Exatamente. E o Tarcísio cometeu esse erro no Inteligência Limitada quando ele fala o seguinte, olha... toda vez que eu vou conversar com o pessoal do Supremo, eu mando mensagem pro Jair pra gente poder... Eu negocio. O Alexandre a gente não pode ser inimigo, é o tipo de pessoa que tem que ser amigo. Ele está sendo um realista. A política hoje, ela está punindo os realistas nesse sentido. Qual é a grande questão do discurso ideológico do Brasil? Mas qual é a grande questão do discurso realista? Ele não está sendo suficientemente realista. E não está sendo suficientemente bom também para a prática política. Ele tem que ler mais Maquiavel. O que ele tinha que fazer é mentir. De certa forma, sim. E outra coisa. Estamos combatendo! E eu acho que esse cinismo é essencial, tá? Eu acho que esse cinismo em público é essencial para qualquer político. Só que tem um ponto que é o seguinte. Se ele fala de forma aberta que não, a gente tem que sentar, conversar com os ministros e tal, e todo dia o STF vai lá e pô na direita bolsonarista, e pô, assim, o diálogo, todo mundo vai olhar para ele e falar, amigo, você tá dialogando o que com eles? É sobre você, porque resultado prático não veio nenhum. Exatamente. E tem um outro problema que está ficando muito caro, o apoio ao Bolsonaro é muito caro para quem vota nele. É muito caro. O Bolsonaro, ele é o tipo de pessoa que pede demais e entrega pouco. Ele pede a alma para te entregar uma esfirra. Ele faz isso com os aliados, faz isso com quem vota nele. E nesse sentido, só depende de o mercado político começar a ter alternativas reais. O grande problema é que as alternativas reais não existem. Eu também concordo. Mas eu acho ainda, Orlando, eu tendo a crer que ainda é o Bolsonaro. Ainda é o Bolsonaro o principal dono do share mais gordo da direita. E eu acho que ele vai manter isso até a eleição. Também acho porque ele não está surgindo. Não surge. E tem uma coisa... E o que surgiu foi... Não vai ter segundo turno. No segundo turno, forçosamente, as coisas vão se agregar mais. No segundo turno, vai se fazer uma colisão em torno do candidato que está enfrentando o PT. Entendeu? Acho que é isso que vai acontecer. Agora, eu não dou por certo que o PT vai perder. Também não. Talvez o PT ganhe novamente, viu? E a gente veja um 6º mandato petista aí na história brasileira. Eu tô apostando muito nisso. Eu acho que a direita tá muito boa, não. Eu tô apostando muito nisso, ainda mais assim. Não temos candidatos agregadores, não temos uma capacidade hoje. O diálogo da direita está muito prejudicado. O pós-eleição, eu achei a postura do Bolsonaro no pós-eleição de alguém desesperado. Porque quando ele fala muito grosso com aquele Ricardo Salles,
Quando ele fala muito grosso com o Ricardo Salles, quando ele tenta mirar no André Fernandes, quando ele tenta mirar no Nicolas, ele não tá demonstrando força. Tá demonstrando fraqueza. Exatamente. Se você precisa fazer uma caça às bruxas, é porque você sentiu o baque. Exatamente. Então, assim, ele tá demonstrando uma fraqueza que ele não precisava demonstrar. Mas se precisou demonstrar, porque a fraqueza é muito maior do que aquilo que aparenta em público. Como dizem os clássicos da filosofia política chinesa, um imperador perfeito é aquele que não age. Ele não faz nada. Ele só está lá e as coisas todas Continua. funcionam. Quando você começa a se movimentar para resolver problemas e É porque gritar, o império aí tá uma você já merda. não tem mais autoridade. Cara, autoridade é assim, você não fala nada e as pessoas lhe obedecem. Sim. Esse é o máximo de autoridade. Quando você grita, você ainda tem autoridade, mas já é menos. Exatamente.